Boa noite, pessoal. Agora um pouquinho sobre o equilíbrio genético de Hardy Weinberg. Eu vejo as pessoas comentando sobre o equilíbrio genético e atribuindo para o equilíbrio genético algumas propriedades. Dentre elas, a população não pode estar sofrendo mutação, não pode estar sofrendo seleção natural, a população tem que ser pamítica, os indivíduos têm que se reproduzir sexuadamente, enfim. Que pertençam à mesma espécie, entre outras características. Mas eu gostaria de dizer aos senhores que estas não são propriedades do equilíbrio genético de Hardy Weinberg. Estas são evidências de uma população em equilíbrio genético, né? A gente não pode esquecer que o modelo do equilíbrio genético é matemático, né? Nenhuma população cabe dentro de um modelo matemático, a não ser que a gente transforme esta população em números. Então, nós fazemos uma transcrição do que acontece naturalmente para dentro de um modelo matemático onde as coisas são estáveis. Então, uma coisa sendo estável, uma coisa ela não evolui. Se ela não evolui, ela não sofre nenhum desses fatores, como seleção natural, mutação e etc. O equilíbrio genético é traduzir, entre outras coisas, o comportamento de uma população dentro de um modelo matemático. Bom, eu costumo classificar 5 propriedades, pelo menos quando eu estou dando aula para os meus alunos de graduação, eu falo sobre 5 propriedades do equilíbrio genético de Hardy Weinberg. A primeira delas é que a soma dos alelos tem que ser 100%. Uma vez que a gente está falando sobre frequências relativas, podemos dizer que a soma dos alelos é igual a 1. Então, suponha que as populações nem sempre têm só 2 alelos. Né? Eu posso ter alelos múltiplos em locos dos mais diversos. A soma de todos esses alelos tem que ser 100%. Ok? Uma vez que a soma dos alelos é 100%, a soma dos genótipos também é 100%. Então, com 2 alelos, P mais Q é igual a 1, do mesmo jeito que P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado também é igual a 1. O importante é que a frequência dos heterozigotos nunca pode passar de 50% em qualquer população. Uma vez que passe de 50%, essa população matematicamente não existe, ou seja, não dá para enquadrá-la dentro de um modelo, ok? Pode demonstrar isso de forma algébrica também, né? É só derivar o ponto, né, que tangencia o ponto 2PQ, é uma propriedade matemática descrita matematicamente, graficamente e algebricamente, derivando 2PQ, cujo coeficiente angular é igual a 0, enfim, a gente pode mostrar isso em outro momento depois. Uma terceira propriedade, não menos importante, é que a frequência dos indivíduos da próxima geração tem que ser igual à frequência dos indivíduos da geração atual, que nós costumamos dizer de uma forma bem simples, a frequência dos filhos é igual à frequência dos pais. Quando a gente fala em filhos e pais aqui, nós estamos falando em geração primeira, geração segunda ou geração terceira, enfim. Não necessariamente filhos de pessoas especificamente de uma geração anterior. Indivíduos, por exemplo, que nasçam azão ou a um, como vocês queiram, eles podem ter tido pais heterozigotos, por exemplo. Então, se a frequência dele é P ao quadrado, a dos seus pais não era P ao quadrado. Era 2PQ para o pai e 2PQ para a fêmea. Mas não interessa, porque na população de pais e mães existe qualquer indivíduo que é azão, logo igual a este que acabou de nascer. Não é? Então, numa geração qualquer, a próxima geração tem que ter a mesma distribuição de frequência se a população está em equilíbrio genético de Hardy Weinberg. Uma outra propriedade é sobre alelos raros. Não é? A gente tem que partir do pressuposto que nenhuma população existe sem heterozigotos. Né? Existem até exemplos clássicos de supremacia dos heterozigotos, como aquele exemplo dos heterozigotos na África, com a incidência da malária e o aparecimento da anemia falciforme. Isso a gente pode falar também em outro momento. Mas enfim, a tentativa de se livrar da malária, né, gerou de forma indireta o aparecimento de uma doença muito distribuída nas populações humanas hoje, chamada anemia falciforme. Mas enfim, como a população não vive sem heterozigotos, a frequência de um dos alelos não pode ser 0. Uma vez que a frequência de um dos alelos é 0, a frequência dos heterozigotos é 0. Então eu tenho alelos com frequências tão baixas,
que eu posso até achar que esses alelos não existem, né? Ou por eles não aparecerem dentre um grande número de indivíduos, a gente achar que esse alelo não existe mais, quando na realidade ele não pode desaparecer. Ele fica mascarado nos heterozigotos, guardado ali nos heterozigotos, mas eles nunca podem desaparecer. Uma outra propriedade é que, à medida que P e Q se afastam, os heterozigotos tendem a ter valores intermediários entre esses afastamentos. Eu até reconheço que muitas vezes o que se fala no YouTube ou se fala nos vídeos por aí na internet tem a ver com alunos de segundo grau que estão prestes a fazer Enem ou vestibular, alguma coisa do tipo. E eu também sei que nos livros de biologia o máximo que se fala em genética de populações tem a ver com o cálculo das frequências alélicas, mas está na hora da gente começar a perceber que existem alunos de ensino superior, né, que precisam de informações verdadeiras. Como a modelagem é matemática do equilíbrio genético, as propriedades também são matemáticas. Um grande abraço a todos e até a próxima.